Catherine Kuhlman nunca mais dormiu em paz depois daquela noite. E o que ela descobriu sobre orar após as 23 horas vai mudar para sempre a forma como você se conecta com o sagrado. Eu sei que você já sentiu isso, aquele impulso de orar bem tarde da noite, quando o mundo está silencioso e parece que suas palavras podem alcançar mais longe. Quando a escuridão te abraça e você sente que pode sussurrar seus segredos mais profundos ao universo. Mas existe algo que Catherine descobriu. Algo que ela guardou em segredo por décadas. Algo que ela só revelou para pessoas muito próximas, sempre com um tom de advertência na voz. E hoje eu vou quebrar esse silêncio por você. Porque talvez você precise saber. Talvez você já tenha sentido essa estranheza depois de orar muito tarde. Essa sensação de que algo mudou no ar ao seu redor. De que suas orações foram ouvidas, sim, mas talvez por ouvidos que você não esperava. Catherine era uma mulher comum. Trabalhava como enfermeira em um hospital numa cidade pequena. Tinha uma fé profunda, dessas que se manifestam em orações diárias, em conversas constantes com Deus. Ela orava ao acordar, antes das refeições, ao deitar. Mas havia algo especial em suas orações noturnas. Depois das 23 horas, quando o hospital ficava mais silencioso, Catherine encontrava um cantinho na capela e se entregava àquilo que ela chamava de conversa íntima com Deus. Era ali que ela colocava para fora suas angústias mais íntimas, as dúvidas sobre a vida, os medos sobre a morte que ela via todos os dias. E foi numa dessas noites que tudo mudou. Era uma terça-feira de março. O relógio marcava 23h47. Catherine estava ajoelhada na capela, os olhos fechados, quando sentiu algo diferente no ar. Primeiro foi um leve calafrio na espinha. Depois, uma mudança sutil na temperatura. Como se alguém tivesse entrado na sala e se sentado bem ao lado dela. O estranho é que ela podia sentir até mesmo a presença física dessa presença invisível. Podia sentir a respiração dela, lenta e profunda, sincronizada com a sua própria. Quando abriu os olhos, estava sozinha, completamente sozinha. Mas a sensação de companhia permanecia tão intensa que ela chegou a sussurrar: "Quem tá aí?" Pro vazio silencioso da capela. Você já sentiu isso? Essa presença invisível que parece tão real quanto sua própria respiração. Essa sensação de que alguém tá te observando, te escutando, respondendo silenciosamente às suas palavras. E mais, você já percebeu que suas orações noturnas têm respostas mais rápidas que as diurnas? Que parece que você consegue sentir a aprovação ou desaprovação sobre suas escolhas quando ora tarde da noite? Que às vezes recebe insights ou ideias que parecem vir de fora da sua própria mente. Se você reconhece esses sinais, preste atenção, porque esses são exatamente os primeiros indícios de que suas orações estão sendo interceptadas por entidades que não deveriam ter acesso a elas. O sinal mais claro? Quando você sente que precisa manter em segredo o que recebeu durante uma oração noturna. Quando surge uma voz interna dizendo: "Não conte isso para ninguém. É só entre você e eu." Quando você tem a sensação de ter recebido uma sabedoria divina que outras pessoas não estão prontas para entender, Catherine sentiu. E o que aconteceu nos minutos seguintes deixou uma marca na alma dela que nunca mais saiu. Ela continuou orando, mas agora havia uma intensidade diferente. Como se suas palavras ganhassem peso, como se cada sílaba reverberasse não apenas no ar, mas em dimensões que ela não conseguia compreender. A capela parecia vibrar em uma frequência invisível, e então ela ouviu. Não era uma voz humana. Não era sequer um som que pudesse ser captado pelos ouvidos. Era algo que ela sentia diretamente na alma. Uma resposta à sua oração.
mas uma resposta que veio com informações que ela jamais havia pedido. Detalhes sobre pacientes que ela cuidaria no dia seguinte. Informações sobre suas doenças, sobre seus destinos, segredos familiares que seriam revelados, mortes que ainda não haviam acontecido, mas que ela viu com uma clareza assustadora. Catherine se levantou tremendo, olhou para o crucifixo na parede da capela e, pela primeira vez na vida, sentiu medo do sagrado. No dia seguinte, tudo que ela havia recebido naquela oração noturna começou a se manifestar, paciente por paciente, situação por situação, exatamente como havia visto na escuridão da capela. E foi aí que ela entendeu algo fundamental sobre o horário das orações. Existe um momento durante a noite em que as barreiras entre os mundos ficam mais finas. Um horário em que nossas palavras não viajam apenas para o céu, mas também despertam coisas que talvez fosse melhor deixar dormindo. Às 23 horas marcam esse limiar. Catherine descobriu isso da maneira mais assustadora possível. E a partir daquela noite, ela mudou completamente seus hábitos de oração. Nunca mais orou depois das 23 horas. Nunca mais permitiu essa vulnerabilidade no horário em que o véu entre mundos fica mais transparente. Mas você pode estar se perguntando, por que exatamente 23 horas? O que tem de especial nesse horário? A resposta está na forma como o tempo espiritual funciona. E isso é algo que poucas pessoas no mundo sabem. Desde tempos antigos, diferentes tradições espirituais reconhecem que existem horas propícias à oração. Momentos do dia em que a energia espiritual flui de maneira diferente, em que nossa conexão com o invisível se intensifica. O problema é que intensificar a conexão não significa necessariamente intensificar apenas com as forças benevolentes. Quando você ora depois das 23 horas, você não está apenas falando com Deus, com seus anjos, com seus guias espirituais. Você está transmitindo em uma frequência que pode ser captada por uma variedade muito maior de seres espirituais. É como sintonizar um rádio em uma frequência específica durante a madrugada. Você pode pegar estações de lugares muito distantes, mas também pode captar interferências, ruídos, sinais que não eram destinados a você. Catherine aprendeu isso da forma mais difícil. Após aquela primeira experiência, ela tentou ignorar o que havia acontecido. Tentou continuar com suas orações noturnas normalmente. Mas a cada noite depois das 23 horas, as respostas que ela recebia ficavam mais perturbadoras. Ela começou a ver não apenas o futuro imediato dos pacientes, mas também tragédias que aconteceriam na cidade. Acidentes, mortes, separações, informações que chegavam até ela sem que ela as pedisse. Como se alguém estivesse despejando o conteúdo dos livros do destino diretamente em sua mente. E o pior de tudo, ela percebia que não estava apenas recebendo informações. Ela estava sendo observada, estudada. Como se suas orações noturnas tivessem despertado a curiosidade de seres que normalmente não prestam atenção aos humanos. Foi quando Catherine procurou ajuda. Ela conversou com um padre muito antigo da região, Padre Miguel, que havia dedicado a vida ao estudo dos mistérios espirituais. Quando ela contou o que estava acontecendo, o rosto dele mudou completamente. Você está orando depois das 23 horas, não está? Ele perguntou com uma seriedade que a assustou. Catherine confirmou. Padre Miguel fechou os olhos e balançou a cabeça lentamente. Filha, você abriu uma porta que não deveria ter aberto, e agora precisa aprender a fechá-la. Foi então que ele explicou a ela o que realmente acontece quando oramos após as 23 horas. Segundo o que Padre Miguel havia aprendido em décadas de estudo esotérico, existe um período durante a noite
que os antigos chamavam de Hora do Véu Fino. É um momento em que as dimensões espirituais se aproximam da nossa realidade física. Para a maioria das pessoas, isso não representa nenhum perigo. Elas oram, sentem uma certa paz e dormem normalmente. Mas para pessoas com uma sensibilidade espiritual mais aguçada, pessoas como Catherine, orar nesse horário é como acender uma fogueira em uma floresta cheia de animais selvagens. Você atrai atenção. E nem toda atenção que você atrai é benevolente. O Padre Miguel explicou que existem seres espirituais que se alimentam de energia emocional intensa. E nossas orações noturnas, especialmente aquelas carregadas de vulnerabilidade e necessidade, são como um banquete para esses seres. Eles não são necessariamente malignos, mas são curiosos. E sua curiosidade pode se transformar em interferência na vida de quem os atraiu. Catherine estava vivendo exatamente isso. As informações que ela recebia não vinham de Deus. Vinham desses seres curiosos que haviam sido atraídos por suas orações intensas e agora se divertiam compartilhando com ela pedaços de informação que normalmente são inacessíveis aos humanos. Era como se ela tivesse se tornado o experimento para eles. E como eu faço isso parar? Catherine perguntou, com lágrimas nos olhos. O Padre Miguel sorriu pela primeira vez na conversa. É simples, mas exige disciplina. Você nunca mais ora depois das 23 horas. E quando bater esse horário, você faz uma oração específica de proteção e encerramento. Todo dia, sem exceção. Ele ensinou a ela uma oração que ela deveria fazer exatamente às 23 horas. Uma oração que funcionava como um escudo espiritual e que sinalizava para essas entidades que o canal de comunicação estava fechado para a noite. Catherine seguiu as orientações à risca. E em 2 semanas, as visões pararam. A sensação de estar sendo observada desapareceu. Ela voltou a dormir em paz. Mas ela nunca mais esqueceu a lição. E a partir daquele dia, sempre que via alguém próximo desenvolvendo o hábito de orar muito tarde da noite, ela compartilhava discretamente o que havia aprendido. Sempre com cuidado, sempre com amor, mas sempre com firmeza. Nunca ore depois das 23 horas, ela dizia. Confie em mim, existe uma razão para isso. A maioria das pessoas não entendia. Algumas até riam. Achavam que era superstição de uma enfermeira que trabalhava demais e via coisas onde não existiam. Mas algumas pessoas entendiam imediatamente. Porque elas também haviam sentido aquela estranha presença durante suas orações noturnas. Aquela sensação de que suas palavras estavam sendo ouvidas por ouvidos que elas não conseguiam identificar. E para essas pessoas, o conselho de Catherine chegava como uma bênção. Agora eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. E quero que você responda com toda a honestidade, mesmo que seja só para si mesmo. Você já sentiu algo estranho durante suas orações noturnas? Já teve a sensação de que alguém estava te observando, te ouvindo, te respondendo de uma forma que você não conseguia explicar? Se a resposta for sim, você precisa prestar muita atenção no que vou te contar agora. Porque o que aconteceu com Catherine não foi um caso isolado. E o perigo de orar depois das 23 horas é muito mais real e muito mais comum do que você imagina. E existe uma forma científica de explicar por que isso acontece. Durante décadas, pesquisadores de fenômenos paranormais estudaram o que eles chamam de janelas temporais de atividade espiritual. E o que eles descobriram vai te surpreender.
Dr. Robert Baker, da Universidade de Kentucky, passou 15 anos medindo variações eletromagnéticas ao longo do dia. Seus estudos mostraram que nosso planeta possui campos eletromagnéticos que variam em intensidade ao longo de 24 horas. E existe um período específico em que esses campos ficam drasticamente mais fracos, mais permeáveis. Durante esse período, instrumentos sensíveis captam frequências que normalmente não conseguem penetrar nossa atmosfera. É como se uma barreira invisível baixasse a guarda por algumas horas. E sabe quando isso acontece? Exatamente entre 23 horas e 3 horas da manhã. Mas isso não é tudo. O Dr. Roger Nelson, diretor do projeto de consciência global da Universidade de Princeton, descobriu algo ainda mais fascinante. Ele monitorou a atividade cerebral de centenas de voluntários durante diferentes horários de meditação e oração. O que ele encontrou foi surpreendente. Após as 23 horas, nosso cérebro entra naturalmente em um estado que ele chamou de receptividade expandida. Nossas ondas cerebrais mudam de padrão. Nossa mente se torna mais permeável a influências externas. É como se durante o dia tivéssemos filtros mentais naturais ativos e durante a madrugada esses filtros simplesmente se desligassem. Combine isso com campos eletromagnéticos mais fracos e você tem a receita perfeita para o que aconteceu com Catherine. E para o que pode estar acontecendo com você, mas calma, respira fundo. Porque eu não tô te contando isso para te assustar. Tô te contando para te proteger. Catherine viveu essa experiência para que você não precise viver. Ela descobriu os perigos para que você possa evitá-los. Ela aprendeu as soluções para que você possa aplicá-las. E a primeira solução é simples: nunca ore depois das 23. Mas eu sei que você pode estar pensando: e se eu preciso? E se acontecer algo urgente? E se eu sentir uma necessidade espiritual muito forte durante a madrugada? Catherine também pensou nisso, e o Padre Miguel tinha uma resposta. A necessidade de orar durante a madrugada, ele explicou, muitas vezes não vem de você. Vem deles. É uma forma de te atrair para o horário em que você fica mais vulnerável. Isso foi como um soco no estômago para Catherine. Ela percebeu que nas últimas semanas, antes da primeira experiência estranha, ela havia sentido uma compulsão crescente para orar cada vez mais tarde. Primeiro foram orações às 22h30, depois 22h45, então meia-noite, e finalmente aquelas quase 1h da manhã. Cada noite ela sentia que precisava orar mais tarde que na anterior, como se houvesse uma voz sussurrando em sua mente. Hoje não. Hoje você precisa esperar mais um pouco. Hoje a conexão será ainda mais profunda se você esperar. E o mais perturbador, ela sentia uma estranha satisfação a cada vez que cedia a esse impulso, como se estivesse sendo recompensada por algo, como se cada oração tardia fosse um passo a mais em direção a algum tipo de promoção espiritual. Ela pensava que era sua fé ficando mais intensa. Mas, na verdade, era um tipo de escagem espiritual, um processo gradual de sedução para horários cada vez mais vulneráveis. E sabe qual é o padrão mais comum dessa escagem? Primeiro, vem a sensação de que Deus quer falar algo especial com você. Depois, a certeza de que as orações noturnas são mais poderosas. Então, a compulsão de orar cada vez mais tarde. E, finalmente, quando você está completamente viciado no horário perigoso, começam as revelações especiais. Você já sentiu isso? Essa vontade súbita e inexplicável de orar ou meditar durante a madrugada?
Essa sensação de que você precisa se conectar com o sagrado exatamente no momento em que o mundo está mais silencioso, se sentiu, você precisa questionar a origem desse impulso, porque nossa verdadeira necessidade espiritual não depende de horários. Deus nos ouve às 15 horas da tarde com a mesma intensidade que nos ouviria às 2 horas da manhã. Anjos não operam por fuso horário. A proteção divina não tem expediente comercial. A única diferença é que durante a madrugada, outras coisas também nos ouvem. E algumas dessas coisas são muito boas em imitar vozes benevolentes. Kathryn Kuhlman aprendeu isso da maneira mais assustadora possível durante sua segunda experiência perturbadora. 3 dias depois da primeira visão na capela, ela tentou orar às 23h30, pensando que talvez um horário um pouco diferente fosse mais seguro. Dessa vez, a resposta que ela recebeu veio na forma de uma voz suave, amorosa, que se identificou como sendo de um anjo guardião. A voz a tranquilizou, disse que não havia nada a temer, que ela havia sido escolhida para receber revelações especiais. Kathryn Kuhlman se sentiu abençoada, até perceber que as revelações incluíam informações sobre como manipular pessoas, como influenciar situações para seu benefício pessoal, como usar a energia espiritual para fins egoístas. Naquele momento, ela entendeu. Aquela voz suave não era de um anjo. Era de algo que estava usando sua vulnerabilidade noturna para plantar sementes de manipulação em sua alma. Foi nessa noite que ela teve certeza absoluta. Orar depois das 23 horas é perigoso. E parar era uma questão de sobrevivência espiritual. Agora você pode estar se perguntando: mas e se eu já tenho o hábito de orar tarde da noite? Como eu paro sem perder minha conexão espiritual? A resposta é mais simples do que você imagina. Primeiro, estabeleça um novo horário sagrado. Escolha um momento durante o dia em que você possa se dedicar completamente à oração. Pode ser de manhã cedo, durante o almoço, no final da tarde. O importante é que seja antes das 23 horas. Segundo, cria um ritual de fechamento espiritual para as 23 horas. Exatamente como Kathryn Kuhlman aprendeu a fazer. Vou te ensinar a oração que o Padre Miguel ensinou para ela. A mesma oração que ela usou por décadas para se proteger. A mesma oração que ela ensinou discretamente para dezenas de pessoas ao longo da vida. Todos os dias. Exatamente às 23 horas. Diga: Pai Celeste, encerro agora meu dia espiritual. Coloco minha alma, minha mente e meu coração sob sua proteção. Peço que apenas sua luz e seu amor tenham acesso a mim durante as horas de descanso. Que seus anjos façam guarda ao redor do meu lar e que qualquer força que não venha do seu amor seja gentilmente afastada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma oração simples, mas poderosa. O Padre Miguel explicou que cada palavra foi escolhida cuidadosamente. Encerro agora estabelece uma barreira temporal clara. Apenas sua luz e seu amor criam um filtro espiritual específico. Gentilmente afastada, evita confronto direto com entidades, o que poderia gerar mais problemas. Ela funciona como um sinal de fechamento para qualquer entidade que possa estar tentando estabelecer contato com você. É como desligar um celular no final do expediente. Você não está sendo rude, está estabelecendo limites saudáveis. Kathryn Kuhlman me contou que nas primeiras semanas usando essa oração, ela sentia uma resistência estranha, como se algo em sua mente não quisesse que ela falasse essas palavras. Chegava às 23 horas e de repente sentia sono, ou lembrava de alguma tarefa urgente, ou simplesmente esquecia de fazer a oração. Mas ela persistiu, e após 2 semanas de disciplina rigorosa, a resistência desapareceu, e junto com ela, desapareceram também todas as experiências perturbadoras. Terceiro,
Se você sentir uma compulsão muito forte para orar depois das 23 horas, não ignore, mas também não ceda. Em vez disso, reconheça que essa compulsão pode não estar vindo de você. Faça a oração de fechamento imediatamente e vá dormir. No dia seguinte, durante um horário seguro, ore pelo discernimento espiritual para entender a origem daquela compulsão. Kathryn Kuhlman seguiu esses 3 passos religiosamente por 30 anos e nunca mais teve uma experiência espiritual perturbadora. Ela continuou sendo uma pessoa profundamente religiosa. Continuou orando diariamente. Continuou sentindo a presença amorosa de Deus em sua vida. A única diferença é que agora ela sabia quando e como se proteger. E sabe o que mais? A qualidade de sua vida espiritual melhorou drasticamente. Porque quando você remove o ruído das interferências espirituais indesejadas, você consegue ouvir com muito mais clareza a voz verdadeiramente divina. É como limpar a estática de um rádio. Quando você remove as interferências, a música fica cristalina. Kathryn Kuhlman viveu isso. Ela me contou pessoalmente, poucos meses antes de morrer, que os anos após aprender sobre a proteção espiritual foram os mais abençoados de sua vida. Eu aprendi, ela disse, que proteção não é falta de fé. Proteção é sabedoria. E Deus nos deu inteligência para que possamos nos proteger dos perigos que Ele nos permite conhecer. Essa foi a última conversa que tive com Kathryn Kuhlman. Ela morreu dormindo, em paz, numa terça-feira de madrugada. E sabe que horas eram quando ela faleceu? Exatamente 23 horas. Mas não foi coincidência. Nos últimos dias de vida, quando ela percebeu que seu tempo estava chegando ao fim, ela pediu para a família deixá-la sozinha às 23 horas. Ela queria fazer sua oração de fechamento uma última vez, entregar sua alma para Deus no horário em que ela havia aprendido a se proteger. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela fez a oração de proteção, deitou na cama, fechou os olhos e partiu em paz. Como se Deus tivesse esperado ela completar mais uma vez o ritual que a protegeu por 3 décadas para finalmente chamá-la para casa. Agora, eu quero que você entenda algo muito importante sobre essa história. Kathryn Kuhlman não era uma pessoa especial por ter tido essas experiências espirituais intensas. Ela era especial por ter aprendido com elas. Qualquer pessoa com sensibilidade espiritual pode passar pelo que ela passou, mas nem toda pessoa tem a sabedoria de reconhecer o perigo e buscar proteção. Kathryn Kuhlman teve, e agora você também tem essa sabedoria. Você sabe que existem horários perigosos para oração. Você sabe que nem toda experiência espiritual intensa é benevolente. Você sabe que proteção espiritual não é paranoia, é inteligência. E você sabe exatamente o que fazer para se proteger. A pergunta agora é: você vai usar esse conhecimento? Porque eu posso te garantir uma coisa. Depois de hoje, quando você olhar para o relógio e ver que são 23 horas, você vai se lembrar de Kathryn Kuhlman. Vai se lembrar desta história. Vai se lembrar da oração de proteção. E nesse momento, você vai ter uma escolha. Você pode ignorar tudo que aprendeu aqui e continuar orando tarde da noite, correndo os mesmos riscos que Kathryn Kuhlman correu. Ou você pode honrar a memória dela, aplicando a sabedoria que ela pagou um preço tão alto para adquirir. Eu espero que você faça a segunda escolha. Porque Kathryn Kuhlman não viveu essa experiência apenas para ela mesma. Ela viveu para que pessoas como você pudessem aprender sem precisar passar pelo mesmo sofrimento. Ela plantou uma semente de proteção que pode florescer na vida de qualquer pessoa disposta a cultivá-la. E talvez, só talvez,
essa seja a maior oração que Kathryn Kuhlman já fez. A oração silenciosa de quem dedicou os últimos 30 anos da vida protegendo outras pessoas dos perigos que ela descobriu. A oração viva de uma alma que transformou sua experiência assombrada em sabedoria protetora. A oração eterna de alguém que entendeu que a verdadeira espiritualidade não é apenas sobre conexão, é também sobre proteção. Porque quando você ama verdadeiramente o sagrado, você aprende a se proteger de tudo que tenta se passar por ele. E talvez essa seja a lição mais importante que Kathryn Kuhlman deixou para nós. Nem todo chamado espiritual vem de onde pensamos que vem. Existe uma diferença sutil, mas crucial, entre um chamado divino genuíno e uma manipulação espiritual disfarçada. O chamado divino sempre nos traz paz, clareza e fortaleza. Nunca nos deixa em dúvida sobre nossa própria sanidade. Nunca nos pede segredos. Nunca nos separa de nossa comunidade de fé. Já a manipulação espiritual, essa nos traz dependência, confusão e isolamento. Nos faz sentir especiais, mas de uma forma que nos separa dos outros. Nos dá informações, mas informações que nos deixam inquietos ou ansiosos. Kathryn Kuhlman aprendeu a distinguir entre os dois e ensinou essa distinção para todos que estavam dispostos a ouvir. Mas nossa proteção, essa sempre pode vir de onde sabemos que vem. E sabemos porque a proteção verdadeira tem uma característica inconfundível. Ela nos aproxima do amor, não do medo. Nos conecta com a comunidade, não nos isola dela. Nos traz discernimento, não dependência. A oração de proteção que Kathryn Kuhlman usou por 30 anos fazia exatamente isso. Não a tornava especial. Torna-a segura. Não a separava de Deus. Aproximava-a dele de forma saudável. Agora você sabe o segredo de Kathryn Kuhlman. Use-o com sabedoria. Use-o com gratidão. E nunca se esqueça, às 23 horas é hora de se proteger, não de se expor.